Galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estamos com esse vídeo que, como vocês viram pela foto assim da entrada, que eu esqueci o nome disso, pela thumbnail e pelo título, que é comentando opiniões impopulares e, acima de tudo, dando a minha própria opinião, né? No fim eu decidi deixar meio que anônimo, eu só vou deixar o primeiro nome das pessoas que deram a opinião. Mesmo a maioria tendo liberado, é que a gente sabe que a internet é um local que está cheio de ódio, né? Então é melhor preservar um pouco as pessoas que contribuíram por esse vídeo e dar a minha cara a tapa, porque eu vou comentar, eu vou ler cada opinião impopular e depois eu vou dar a minha opinião sobre isso, e aí quem quiser xingar alguém que me xingue, tá bom? Deixa as pessoas que contribuíram pro vídeo de boa no cantinho delas, tá bom? E se você discorda ou concorda, escreve aí embaixo, tá bom? Fica à vontade aí, de forma civilizada, tá bom? Lembrando que é opinião, então se você for discordar ou concordar, faça isso com a opinião e não com a pessoa. Qualquer comentário que xingue a pessoa ou que diminua o valor da pessoa que deu opinião, eu vou excluir sem qualquer hesitação. Então vou começar aqui primeiro com a opinião do Jefferson. O Jefferson escreveu o seguinte: RPG... Opa, o que está acontecendo aqui com a barrinha de... RPG não é um jogo superior aos outros, nem uma nova forma de arte. Pode ser jogado por qualquer pessoa, em qualquer lugar e a qualquer tempo, independente de um conhecimento superior. Eu concordo muito. Eu acho que existe uma tendência muito grande da galera dentro do RPG de considerar o RPG como o jogo supremo. E tudo o resto é inferior, né? Talvez colocando ali perto do RPG o card game, o board game, mas ainda assim tem muita gente que coloca. Eu acho que não, eu acho que não tem diferença, não tem muita diferença não, de você reunir os seus amigos de 45, 50 anos para jogar Dungeons & Dragons, ou a criançada na rua brincando de polícia e ladrão. Eu acho que em sua essência é a mesma coisa. E também não acho que é uma nova forma de arte, não. Eu acho que é um momento lúdico, assim como muitos outros momentos lúdicos, e que tem outros momentos lúdicos têm tanta validade quanto o RPG. E eu não vou criticar ninguém, mas eu não tenho paciência para vídeos em que ficam considerando tô meio fora aqui, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, ó. Que ficam considerando o RPG como a coisa mais filosófica e metafísica do mundo, porque Foucault... não, eu não tenho paciência para isso não, gente. Então, concordo muito aqui com o Jefferson. A próxima, olha só, a próxima é do Luiz. O Luiz, ele resolveu polemizar, porque ele falou sobre arte de IA. Então eu vou ler aqui a opinião do Luiz, tá? Eu vou ler só uma parte, né, a parte mais polêmica. Eu até acho válido se usar a arte de IA nas seguintes condições. 1. Os seus produtos são gratuitos, pay what you want, né, que é pague quanto você quiser, ou não vendem o suficiente para pagar um artista. E acho válido a proposta para qualquer artista que reclama de ilustrar em parceria, assinando com o autor e recebendo parcela igual dos lucros do livro. Porque senão é o dilema entre usar IA ou não publicar, e aí a desigualdade de oportunidades ela é diferente. Então essa é a opinião. Eu cortei uma parte aqui por engano, desculpa aí, Luiz. Mas deu para entender seu ponto de vista. Então, o Luiz ele tem ressalvas em relação a IA, mas ele coloca algumas condições em que é aceitável. E é exatamente esse o meu ponto de vista. Eu fui muito criticado, inclusive no campo pessoal, né, sobre isso, mas eu concordo. Né? Se o seu produto é gratuito e você quer deixar um produto bonitinho, você não tem dinheiro para pagar um artista para fazer as obras, tá? Tem o Luiz até cita depois, não apareceu aqui, a arte em domínio público, mas é para dar uma opinião impopular. Aqui a gente não está falando de arte em domínio público, estamos falando de IA, pronto. Ou então que é o pague quanto você quiser, que no fundo também acaba sendo um produto gratuito para quem quiser.
que seja gratuito, ou não vendem o suficiente para pagar um artista, que foi aí que entrou a minha condição. Por que eu apoiei tanto a arte de IA? Porque era uma forma que eu tinha de deixar o meu material visivelmente agradável e competitivo, sem pagar um artista com um dinheiro que eu não tinha. Ai, Tarcísio, mas você vendeu quase 2.200 livros no Drive-Thru RPG. Gente, esse dinheiro foi o que eu usei para pagar contas, foi o que eu usei para pagar tratamento para os meus filhos, foi o que eu usei para pagar terapia, foi o que eu usei para pagar remédios. Algumas consultas médicas são R$600, alguns medicamentos são 300. Então, você acha que é muita coisa você vender 2.000 livros, sendo que a maioria dos meus livros custam $2? Quantos vocês acham que eu ganhei, com esses 2.000 livros vendidos? Vocês realmente acham que eu consigo? E é uma forma de trabalho, é meu trabalho. E assim como você pega o resultado do seu trabalho para pagar as necessidades básicas que você tem, foi isso que eu fiz. Então, nesse caso, a arte de IA funciona assim. Então, em nenhum momento o Luiz ele desqualificou as problemáticas filosóficas, as problemáticas trabalhistas, as problemáticas relacionadas a direitos autorais que tem a IA. Ele só colocou pontos em que realmente é possível ver algum sentido no uso da IA. Então eu concordo, sim. Acho que o Luiz está com uma opinião impopular que é a minha opinião impopular. É isso. Mais uma, o Jarbas tem uma aqui, ó. Eu tenho uma interessante. Acho que os dados são muito aleatórios e por isso não representam verdadeiramente se o jogador consegue ou não consegue fazer o teste baseado em sua habilidade, sim na sorte. Acho que por conta disso a mecânica dos jogos como D&D é quebrada. Nesse caso eu vou discordar do Jarbas. Eu acho interessante jogos que tentam diminuir a aleatoriedade, do coisa. Tem jogos que eliminam a aleatoriedade, mas eu acho que a aleatoriedade ela faz parte do jogo, assim. A aleatoriedade faz parte da vida. Quando você sai para caminhar, você não faz ideia de quem você vai encontrar e muito menos do que vai acontecer. Pode ser que você caminhe e não encontre ninguém, pode ser que você caminhe e encontre uma pessoa que você não via há 3, 4 anos, pode ser que você só passe por estranhos, pode ser que um caminhão perca a direção e passe em cima de você no meio da esquina. Então a aleatoriedade ela faz parte da vida e eu acho muito legal ter um jogo que coloca a aleatoriedade. E quando a gente vai tentar uma coisa, principalmente uma coisa que é difícil, a gente nunca tem certeza se a gente vai conseguir realmente fazer aquilo. Então eu acho que os dados, eles simulam isso. Por quê? Porque o ideal no RPG é que você role os dados só em momentos em que realmente o resultado é incerto. E se uma coisa é incerta, tem uma certa aleatoriedade envolvida. E se você trocar a aleatoriedade dos dados pelas coisas que pela sua habilidade, a sua habilidade também ela é um pouco aleatória, porque mesmo que você tenha a capacidade de fazer algo, se for algo difícil, não tem nada dizendo que você vai conseguir fazer aquilo. Talvez você tenha probabilidades maiores ou menores de conseguir. A mesma coisa que dependendo dos seus atributos, você vai ter probabilidades maiores ou menores. Então, no fundo, eu acho que testes baseados em habilidades do jogador, eles acabam sendo tão aleatórios quanto com os dados. Assim, eu acho que num plano maior, analisando como o universo funciona, eu acho que no final dá no mesmo. Então realmente eu não concordo muito com o posicionamento do Jarbas, não. Mas valeu aí, Jarbas, por ter mandado aí. É uma discussão bem interessante, é uma discussão bem legal, Agora o Francisco mandou uma: eu cobro para mestrar. Essa daqui é espinhenta, Essa, Francisco, eu tenho que dizer nesse exato momento que eu acho que tem que cobrar mesmo, Eu acho que se você consegue oferecer uma boa diversão, você consegue manter uma pessoa entretida por 4 horas usando RPG, é o mesmo que você
manter uma pessoa entretida com qualquer outra atividade, né? Por exemplo, um artista que para ele é facinho tocar e cantar certas músicas e ele vai num barzinho tocar, por que ele não cobraria? Então eu acho que a partir do momento que você tem essa capacidade de proporcionar momentos bem imersivos, bem interativos e um entretenimento bem saudável e válido, eu acho que tá tudo certo cobrar mesmo, tá tudo certo cobrar. Eu já mestrei cobrando mesmo e sou super a favor, né? Não, assim como não acho que o RPG ele tá fora das relações de mercado, tá? Eu não acho, né? Eu acho que o RPG, assim como tudo na sociedade em que a gente vive, ele pode ser precificado. O que acontece é que a gente tem que precificar isso de uma forma justa, né? E então, se você cobrando um preço justo, você oferecendo uma coisa de qualidade, eu sou super a favor. O Richard, rolagem de dados e fichas de personagens são superestimadas. Quanto mais números, menos diversão. Aqui com o Richard eu discordo na primeira. Eu discordo que rolagem de dados são superestimadas e concordo muito na segunda, que fichas de personagens. A primeira simplesmente porque eu adoro rolar dado, né? Então é uma opinião muito pessoal, viu, Richard? Eu gosto muito de rolar dado. Eu não sou muito fã de sistemas que tentam reduzir a rolagem de dados ao mínimo assim. Porque se é para fazer isso, eu preferiria fazer teatro, né? Então, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Se não é para ter o lance do jogo envolvido, eu gostaria muito mais de ir para o teatro, ou teatro do improviso, por exemplo, que eu já tive alguma experiência, que se aproxima muito de um LARP, de um RPG sem a rolagem de dados. Agora, com relação à ficha de personagem, eu concordo totalmente, né? 90% das fichas de personagem tem números que você não vai usar, ou você vai usar uma ou duas vezes em uma campanha inteira. Se você pegar uma ficha de Pathfinder, que dependendo do personagem chega a ser 4, 5 páginas de ficha, é totalmente desnecessário, né? E quanto maior as coisas que tem na ficha, mais vai demorar para começar a jogar. E isso eu noto, observando as pessoas, que quanto mais tempo elas demoram para montar o personagem, menos elas começam, né? E se elas não começam, elas não jogam. Eu quero jogar muito Pathfinder, mas aí tem que montar meu personagem, eu vou montar amanhã. Aí chega amanhã, nossa, mas vai dar muito trabalho, eu vou montar amanhã. Aí nisso passou 2, 3 meses, tá bom? Então é isso. O Gio também aqui tacando fogo na fogueira aqui, né? Tacando lenha na fogueira. O mestre é superestimado em uma mesa de RPG. Às vezes essa superimportância empobrece o jogo em si. Eu nunca entrei e pretendo nunca entrar em mesa paga. Olha só, eu concordo com a primeira afirmação do Gio, que o mestre é superestimado. Eu acho que o mestre, mestrar deveria ser uma coisa mais simples. Você tem a opção de ser uma coisa mais simples. Então eu acho que sim, na maioria das mesas o mestre é muito superestimado, e eu gosto de citar o Ben Milton, né, que ele é o papa da OSR, mas ele mestrando eu acho abaixo da crítica, assim, sinceramente. Eu acho que na parte teórica o Ben Milton é uma sumidade, não, o cara manja muito da teoria. Na parte da escrita, o cara manja muito de game design. O Maze Rats é um jogo fantástico, o Nave é um jogo maravilhoso. Ele mestrando, eu acho, né, super estimado, assim, hiper, mega, super, né, eu acho. Então é isso. Agora, o Gil colocou, eu nunca entrei e pretendo entrar numa mesa paga. Eu já sou o contrário, né? Uma mesa presencial, eu só entraria numa mesa presencial, né? Mas em que o mestre tivesse miniaturas e mapas e vários plim-plim-plims aí, eu entraria fácil. Se eu tivesse dinheiro, eu entraria, nossa, de cabeça, assim, eu mergulhava fácil. Vamos lá, vamos continuar. Agora o Rodrigo comentou, realismo, simulacionismo, deixa eu ver se está gravando mesmo, né? Tá 14 minutos ainda. Realismo, simulacionismo em RPG não existe.
Você sempre vai abstrair coisas importantes demais para ser real. Olha, eu acho que é possível se criar um jogo em que realmente tenhamos o simulismo, o simulacionismo realismo, mas ia ser chato demais, né? Por exemplo, um jogo em que você interpreta um servente de pedreiro e aí você cria todas as mecânicas para cada mínima coisa que um servente de pedreiro tem que fazer, como encher um balde de cimento, como preparar o cimento, como levar o balde de cimento subindo uma escada até a laje, né? Que ele vai lixar as paredes, uma mecânica de lixar a parede. Eu acho que pode sim. Eu acho que nós temos ferramentas de design suficientes para criar um jogo assim, né? Então, eu acho que existe. Eu discordo de você, Rodrigo. Mas vai ser chato demais. Então eu discordo. Eu acho que realismo, simulacionismo é possível de existir. Não existe. Ainda não vi nenhum jogo que tenha isso. Um jogo para mim que fosse realista, simulacionista, seria isso. Pegasse uma coisa da realidade, pegasse todas as mínimas coisas que tem envolvido nessa atividade e criasse uma mecânica para cada um deles. Isso eu acho que o design ele já permite que se faça, né? Agora, se isso vai ser legal, interessante, eu duvido muito. O Douglas colocou: Chamado de Cthulhu não é um jogo de terror. Concordo muito. É um jogo de investigação sobrenatural, né? Agora, terror mesmo, né? Devo ter conhecido uma ou duas pessoas que realmente disseram que sentiram o terror numa aventura de Chamado de Cthulhu. Aí eu vou polemizar. Outro jogo que eu acho que não é um jogo de terror é Vampiro à Máscara, né? Muito menos Lobisomem ou Apocalipse. Não é jogo de terror, né? Por mais que tenha isso, não é. Não consigo imaginar, né? Pode ser um jogo de culpa, pode ser um jogo de escolhas morais difíceis, pode ser um jogo de pesar, de arrependimento. Agora, de terror, Vampiro à Máscara, jamais. Nenhum da White Wolf eu acho que seja, né? Não nesse sentido de medo, né? De coisa. Talvez seja no sentido de ter criaturas, de ter situações associadas ao gênero do terror. Aí sim, mas no sentido de ter o terror enquanto sentimento, o horror e tudo mais, né? Logicamente a gente pode entrar aqui numa discussão sobre as diferenças entre o horror e o terror, né? Mas não vamos. Não vamos porque eu não quero. Valeu demais aí, Rodrigo. Valeu, Douglas. Agora tem algumas micro opiniões. O Rodrigo colocou: mestrar é jogar RPG solo usando os jogadores de oráculo. Sim, em tese, né? E para os jogadores também é o mesmo, né? Jogar com o mestre na verdade, você jogar solo usando o mestre como oráculo. Quem conhece a teoria dos oráculos dentro do RPG solo sabe que existe pouquíssima diferença você jogar com o mestre real ou com um oráculo fazendo a posição de mestre, assim, né? No resultado final, né, ele muda a dinâmica interpessoal, né, das conversas e tudo mais. Agora, no resultado da aventura, não vejo diferença, não. O Felipe postou uma: gameplay solo no YouTube é muito mais divertida do que em grupo. Olha, eu queria discordar mais das opiniões, sabe? Mas tá difícil discordar de certas coisas. Não tenho muito como discordar, não. Tá bom? Gameplay solo no YouTube eu acho extremamente melhor, mais legal do que gameplay em grupo. Gameplay em grupo, na verdade, é um grande stand-up comedy, né? Tendo RPG como desculpa, porque é só risada, gargalhada, gritando, assim, explodindo no fone de ouvido,
e as pessoas tomando as atitudes mais óbvias possíveis, né? Dificilmente você vê alguém saindo da caixinha, muito difícil, é sempre o óbvio, é sempre alguém cutucando a parede com uma vara para descobrir a armadilha. E então realmente assim, eu assisto muito gameplay solo no YouTube, muito mesmo, todos os que postam, e não tenho paciência para gameplay em grupo. Eu gosto quando tem muito teatro envolvido, mas aí eu gosto mais do lado teatro do que do lado RPG. Vamos lá, o que mais? Mais uma aqui, essa se eu não me engano foi do José. O José colocou: jogar com um grupo grande é chato demais. Olha, José, eu discordo em partes, né? Eu já cheguei a jogar com 14 pessoas, 14 alunos numa escola que eu dava aula, e eram pessoas muito, muito, muito legais, né? Então, se você tiver a chance de montar um grupo grande, mas com pessoas legais mesmo, com pessoas bacanas, pode ser bem interessante. Então, eu não vou dizer que é chato demais. Eu acho que é difícil você juntar um grupo grande de pessoas firmeza. Mas se você juntar um grupo grande de pessoas firmeza, você vai ter uma experiência bem legal, né? O Thiago, ele colocou uma aqui que é: saber jogar D&D não é o mesmo que saber jogar RPG. Concordo plenamente, né? O D&D ele privilegia um tipo de jogo que deixa de fora um monte de possibilidades que outros RPGs estão proporcionando, né? E o D&D ele ainda, por mais que ele tenha evoluído, ele ainda tem, utilizando uma palavra que eu não gosto, que eu acho uma palavra muito feia, o som da palavra eu acho feio, o significado da palavra eu acho feio, mas que agora se encaixa, ele ainda tem o chassi do board game que deu origem a ele, dos board games que deram origem ao D&D. Então ele ainda tem muito essa alma de board game ainda, que deixa de fora muita coisa que os RPGs já desenvolveram ao longo desses 50 anos aí de RPG. Isso vai junto com uma opinião que não está aqui, mas que está aqui na tela, que é a opinião da Fernanda. A Fernanda disse: não gosto de D&D, né? Eu acho que essa nem é uma opinião impopular, viu, Fernanda? Eu acho que tem muita gente que não gosta de D&D, principalmente no meio independente, né? E lembrando, gente, olha só, agora fazendo uma defesa da Fernanda e também uma defesa minha, porque eu vou falar pra você, se eu for fazer uma lista dos meus 25 RPGs favoritos, o D&D não apareceria, né? Então, fazendo uma defesa da Fernanda e uma defesa minha, não gostar de D&D não significa diminuir a importância histórica dele. É totalmente possível você entender a importância histórica do D&D e não gostar dele, né? Isso acontece com muita coisa, é que nem, por exemplo, o cinema noir. Eu odeio de paixão, não sei se existe essa palavra, essa expressão, eu odeio com todo o meu coração o gênero noir. Mas eu entendo a importância histórica do gênero noir para o cinema, né? Então o que a Fernanda colocou aqui foi uma opinião pessoal dela, que é: não gosto de D&D, que é uma opinião que eu gosto, mas que está longe de aparecer nos meus favoritos, e ao mesmo tempo eu entendo a importância histórica do D&D, e eu tenho certeza que a Fernanda também, né? Conhecendo a Fernanda como eu conheço. Tem mais uma aqui, deixa eu ver o que mais. Aqui, ó. Memes de RPG são um saco. Eu acho que essa foi do Douglas. Memes de RPG são sacos, são demais, meu Deus do céu, como eu não gosto. Sabe por que eu não gosto? Alguns até são engraçadinhos, mas o que acontece? Eu não gosto da cultura do meme de RPG. Qual que é a cultura? O cara vê um meme que ele gostou lá de RPG, aí ele vai em todas as comunidades que ele faz parte e ele posta em todas as comunidades que ele faz parte. E aí
todas as 11, 12 comunidades que ele faz parte passa a ter o mesmo meme. Alguém vê esse meme nessa comunidade e vai e posta em todas as comunidades que ela faz parte. Posta em todas, todas. Inclusive em algumas que aquele cara já tinha postado. Então passa a ter 2, e depois 3, e depois 4. E às vezes em um mês o mesmo meme apareceu 5 vezes naquela comunidade. Então essa cultura do meme, gente, eu acho que ia ser legal assim, alguém postou o meme, você olha, dá uma risadinha e pronto. Ia ser lindo isso. Mas a cultura do meme de RPG é um porre, né? É um porre. Vamos lá, tem uma opinião aqui. Bom, esse daqui vai ser difícil ficar anônimo, né? Mas o Ogan, ele colocou a seguinte opinião. Deixa eu ver um pouquinho aqui. Você só não gosta de GURPS por causa da Dragão Brasil, né? Eu acredito que o Ogan está falando assim no geral e não exatamente de mim, porque eu gosto de GURPS, eu gosto bastante de GURPS, né? E eu não sei assim se a Dragão Brasil ela trazia bastante coisa para GURPS, né? Eu tenho várias edições da Dragão Brasil que tinha aventura para GURPS, tinha matéria para GURPS, né? Então eu acho que a Dragão Brasil ela não excluiu o GURPS, não, né? E eu acho que tem muita gente que não gosta de GURPS. Eu acho que o lance do GURPS virou mais um meme do que uma realidade, na verdade, né? 90% das pessoas que falam do GURPS, que fazem piada com o GURPS, nunca jogaram, nunca leram, né? E das pessoas que leram, das pessoas que jogaram, eu tenho certeza que a maioria gosta, sim, né? Vamos ver aqui. Eu tô olhando agora no Facebook, tá bom, gente? Olha só, a Fernanda colocou aqui, ó, jogo solo porque nenhum mestre até hoje soube lidar com os animais, familiares, montarias, pets nas campanhas, sejam eles companheiros de jogadores ou NPCs. Ou eles não podem fazer quase nada do que o jogador sugere, ou são só vidas a se sacrificar. Isso é uma opinião? Não, na verdade eu acho que isso, Fernanda, entra muito mais como uma crítica de design, né? E eu concordo, sim. Né, eles acabam sendo lá, eu tomei dano, não, meu dano não vai pra mim, vai pro meu familiar aqui. Ou então, né, eu quero que o meu personagem, meu animal suba a escada, tal, não pode. Então eu acho que é só uma falha de design dos jogos que trabalham com isso. Um cara que eu sei que saberia trabalhar isso muito bem seria o César Capacli. Então eu quero muito, né, fico muito na espera de ver o César fazendo um jogo que tenha familiares. Mas eu não acho que seja uma opinião impopular, não. Eu acho que é mais uma constatação mesmo, Fernanda. Agora vamos ver, deixa eu ver aqui, do Rafael. Legal. O Rafael falou uma aqui, ó, Railroad. O que é Railroad? Aquele tipo de aventura que segue um caminho, né? Tipo as aventuras prontas. É apenas uma técnica de narração, não serve para tudo, mas não é o demônio que querem pintar. Também eu acho que tem momento para tudo. Tem hora que eu quero jogar uma coisa super aberta, né, que eles chamam do sandbox, e tem hora que eu quero jogar uma coisa mais pré-definida, mais pré-determinada, que seria o Railroad. Eu acho que tem espaço para tudo. Eu não entendo o pessoal que quer uma coisa só. O quão fechada a cabeça da pessoa tem que ser. Então, não é o demônio que querem pintar, não é qualquer demônio, não é nada, é uma coisa muito legal, é um jeito de se encarar, muito legal, muito bacana, tem muita coisa boa no Railroad, e como o Rafael postou, né, não serve para tudo, tem hora que não vai servir, tem propostas de jogo que não vai servir, tem jogos que não vai servir, mas para muita coisa vai. Então, gente, quem fala mal, acha que é uma coisa ultrapassada ou que não é RPG, na minha opinião, está sendo só babaca. Então, concordo muito com o Rafael. Vamos ver, tem mais aqui. Tem mais uma só, se eu não me engano. O Rafael colocou uma aqui sobre o Critical Role, mas eu não posso ler isso daqui do jeito que está escrito, tá bom, Rafael? Mas seria mais ou menos o seguinte. Em outras palavras,
Critical Role não é exatamente RPG. Não foi isso que o Rafael escreveu, tá bom? Mas ele fez uma analogia que, se eu falar aqui no YouTube, o YouTube vai cortar, ele vai me punir. E segundo, também, assim, vai sair bastante da classificação etária do meu canal, né? Que é super family friendly. Então, o Critical Role não é exatamente RPG, ou não é RPG, ele é mais uma simulação de RPG. Eu concordo, eu acho que o Critical Role ele está mais para o teatro do que para o RPG, né? E eu vejo mais como um teatro do improviso com elementos de RPG. E eu vou falar, é justamente por isso que eu gosto do Critical Role, porque as mesas de RPG mesmo que tem em grupo no YouTube, eu acho... 90% eu acho muito zoados, é que nem eu falo, é um stand-up comedy, onde as pessoas, só que sem a piada, só tem as risadas, né? Deixa eu ver. Nossa, não acaba nunca. Deixa eu ver quantos minutos temos. 30 minutos, mas estão quase acabando. Metagame é bom e eu uso. Essa foi uma opinião do Felipe. O metagame é aquilo, né? Você usar coisas que você sabe, o seu personagem tecnicamente não teria como saber dentro do jogo. Eu acho que todo mundo faz isso, sabe? Eu acho que o metagame ele é impossível de não ser feito. Você até pode fingir que você não está usando o metagame, mas você está, né? De repente um jogador está ali numa situação, você está aqui em outra, o seu personagem está no lugar, o personagem dele está no outro, o mestre fala alguma coisa que só aquele jogador teria como saber, você já passa a saber disso. Inconscientemente, querendo ou não, as suas decisões já vão ser um pouquinho influenciadas por aquilo que você ouviu, que o seu personagem não teria como ouvir. Então, metagame é inevitável. Agora, é bom? Eu acho que eu acho que ele faz parte, né? Por mais anti-metagame que queira ser a mesa, é impossível. Então, metagame, ele é inevitável e como o RPG é bom, ele é bom, né? O Douglas colocou, RPG tem tudo a ver com BDSM, também não vou traduzir, e comunidades periféricas, tipo os furries e as fanfiqueiras, concordo demais. Primeiro, por ser coisas meio underground. É bobeira achar que Stranger Things e Critical Role transformaram o RPG numa coisa mainstream. Critical Role não chega a ter 3 milhões de inscritos no YouTube. Gente, o canal Você Sabia aqui do Brasil tem mais de 30 milhões de inscritos. O Felipe Neto tem sei lá quantos, tá? Então, mesmo o Critical Role, mesmo o que aconteceu com Stranger Things, ainda deixa o RPG como sendo uma coisa periférica. Então essas comunidades periféricas têm isso em comum com o RPG. Segundo, tem muitas dessas comunidades que trabalham com esse lance da interpretação, da fantasia, de interpretar uma fantasia. No caso dos furry, literalmente. No caso do BDSM, no caso dos fanfiqueiros, que eu me considero um fanfiqueiro, porque eu acabei de lançar um fanfic de Arquivo X, né? Aliás, um livro que surgiu a partir de fanfics de Arquivo X. É uma fantasia que você está desenvolvendo, é um papel que você está colocando. Então, acho que tem tudo a ver. Acho que tem tudo a ver, né? São papéis que você interpreta ali dentro de uma comunidade underground. O Rodrigo, D&D não foi o primeiro RPG e RPG não funciona como produto. Concordo com a primeira. D&D não foi o primeiro RPG, a gente já tinha livro-jogo, já tem desde a década de 20. Você tem relatos de que as irmãs Brontë, lá no século XIX, já jogavam RPG. Você tem o Blackmore, que já podia ser considerado um tipo de RPG. Você tem até o próprio Braunstein, né? Tinha muitos elementos de RPG e muitas outras coisas. Você já tinha os jogos de fantasia, de futebol, de esportes, que já poderiam ser considerados um tipo de RPG, que já existiam desde da década 40, década de 30, né? Então, o D&D foi o primeiro como produto, e aí eu discordo do Rodrigo, discordo mesmo, né? RPG não funciona como produto. Acho que funciona
Eu acho que funciona sim. Eu acho que você tem todo um mercado, né? Você tem um mercado periférico do RPG, que são aquelas coisas que tecnicamente não se precisa, mas que faz parte, como miniaturas, mapas. Você tem o mercado de livros e você tem uma competição entre os livros, né? Qual que está mais bem ilustrado, capa dura, você tem o mercado de financiamento coletivo. Então eu acredito que funciona como produto, como qualquer outra coisa funciona como produto, exceto, logicamente, coisas que são inalienáveis, como a vida humana, por exemplo, e tudo mais, né? Mas coisas, né, produtos, coisas palpáveis, eu acho que funciona sim. Não vejo problema algum e não acho ruim o RPG enquanto produto, não. Eu acho que, né, por exemplo, eu estou aqui com o meu livro Old School Essential. Ele é um produto que ele é vendido, ele tem flutuação de valor, de preço, ele tem promoções, ele tem aumento, ele sofre influência de mercado. Então ele é um produto que funciona como tal, né? Porque se eu considerar que RPG não funciona como produto, né, a menos que RPG não dependesse só de livro, não dependesse de livros. Eu sei que existe como, né, mas aí seria uma outra cultura, seria uma outra coisa que pode ser que venha a surgir no futuro, o RPG em contradição oral, né? Então, se o RPG fosse, ou porventura se transforme numa tradição puramente oral, que não dependesse tanto de livros e add-ons e tudo mais, eu concordo. Mas da forma como ele é hoje, eu acho que ele funciona e funciona bem, né? Eu acho que a maior parte do problema é o nosso poder aquisitivo, que é muito baixo aqui no Brasil e que impede a gente de ter acesso à maioria das coisas legais que saem. Então eu acho que o problema é esse. D&D não é RPG, do Felipe, eu discordo, Felipe, eu acho que D&D é RPG, ele é RPG com uma proposta bem específica, e se você joga o D&D dentro da proposta dele, eu acho que ele é divertido, né? Agora, se você tenta jogar D&D de uma forma para a qual ele não for pensado, logicamente vai ser uma coisa muito frustrante, né? O Douglas colocou, eu acho que é a última. Depois tem mais duas aqui no Facebook, tá bom? O Douglas colocou: os livros de RPG mainstream não ensinam direito a jogar RPG. Eu não sei se eu concordo, né? Eu não sei mesmo se eu concordo. Provavelmente eu discordo de você, Douglas. Eu acho que a maioria dos livros mainstream, eles são bem escritos, né? A minha grande crítica aos livros mainstreams é a firulação, né? Colocar um monte de ilustração que não tem por que tá lá, uma diagramação, né? Colocar ilustração em fundo de página, que eu acho uma coisa horrorosa, né? Quando tem o texto e atrás tem uma ilustração e você tem que ler o texto em meia ilustração, né? Eu já fiz isso em livro meu, peço perdão. Eu acho isso horroroso, mas geralmente eu coloco algum tipo de detalhe, um símbolo, mas não uma ilustração completa de um anão segurando um machado com uma floresta atrás, como tem no D&D terceira edição, por exemplo, né? Mas eu acho que a maioria é bem escrita e dá para ter sim uma boa ideia do que acontece. Tem alguns livros que são mais herméticos, né? Eu costumo dizer que alguns livros têm uma linguagem mais difícil e que não necessariamente isso quer dizer que são mal escritos. Por exemplo, os livros do Jorge Valpassos são muito bem escritos. O Jorge Valpassos, ele é um game design fantástico, mas eu tenho um pouco de dificuldade com a linguagem do Jorge, né? Acho que a gente tem experiências acadêmicas e intelectuais tão diversas, tão diferentes, que para mim acaba sendo uma linguagem muito hermética, né? E o mesmo acontece comigo, por exemplo, com um Fiasco, por exemplo, né? Mas eu não acho não que seja. E agora tá faltando só uma. Vamos ver aqui, tá aqui no Facebook. Vamos ver se eu consigo encontrar. Tá faltando só uma da Leona. Olha só.
É sobre Wraith the Oblivion, né? Que é aparição, o esquecimento. Eu acho que foi assim que traduziram, acho que nunca saiu no Brasil, mas as versões piratas vinham com esse nome, aparição, né? Ela falou o seguinte: o Wraith não é um jogo muito mais introspectivo e para pessoas muito mais maduras que os outros títulos da White Wolf. É um jogo comum de intriga sobrenatural com suas facções de fantasmas e tem mesmo um suplemento para explorar dungeons. O pesado nele se baseou nas visões religiosas que não estão no jogo, mas que fazem os jogadores jogarem ele com tabus e não como um jogo comum. Concordo, é aquilo que eu falei, entra bem aquilo. Da mesma forma que eu acho que Vampiro a Máscara e Lobisomem Apocalipse não são jogos de terror nem de horror, eu também acho que o Wraith não é um jogo introspectivo e nem para pessoas maduras, né? Nesse ponto eu acho que o sistema Diamond lançou o Spiritum, que assumiu isso, falou, não, é um jogo normal, que se passa numa dimensão aí, e tem muita intriga e tudo mais, mas tá longe de ser um jogo introspectivo. Acho que a escrita tenta ser introspectiva, da mesma forma que a escrita de Vampiro à Máscara tenta passar que é um jogo hiper mega focado no horror pessoal, mas não é, né? Na prática. E então acho que essa foi só uma propaganda, né? Da mesma forma que eu acho que o horror pessoal de Vampiro ele foi muito mais uma propaganda de venda que funcionou muito bem, eu acho que esse lance do jogo introspectivo e maduro do Wraith, não sei se essa é a pronúncia correta, se é Wraith, se é Wraith, né? Whatever. Também acho que foi só uma propaganda que infelizmente não deu certo, né? Acho que o Wraith sempre foi o patinho feio da Wizard of the Coast, da White Wolf, no quesito vendas, no quesito popularidade. Eu acho que até o Changeling, que é o mais diferente de todos, ele conseguiu ter mais destaque, mais público do que o próprio Wraith. Bom, então foi isso, gente. Com 41 minutos, temos aqui o nosso vídeo de opiniões impopulares. Valeu, um abraço.